Muito bem, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo jóia? Eu tô bem, tô com saudade de todos vocês. Nós tivemos que nos afastar aí temporariamente. Em breve estaremos juntos outra vez, tá? Hoje eu vou retomar com vocês um assunto que a gente trabalhou a primeira apostila praticamente inteira, que é a estatística, certo? Só para finalizar, e aí nós entramos no assunto da apostila 2 no nosso próximo encontro, certinho? Então, observa bem o seguinte, pessoas. Eu peguei alguns exercícios, na verdade 3 exercícios, da aula 5, do capítulo 5, certo? São exercícios que mostram bem pra gente o que a gente precisa ter entendido legal dentro desse assunto que é estatística, certo? Então, ó, lembrando o seguinte, são coisas que caem muito em vestibulares e Enem também, certo? Então, o que nós precisamos lembrar? Média aritmética, principalmente aritmética, simples, e a média ponderada, que é a aritmética também, só que ela é ponderada. Ponderada nós atribuímos pesos a ela, certo? Você atribui pesos a essa média, por isso ela é chamada de ponderada. A média aritmética simples, você soma todos os termos que você tem e divide pelo número de elementos que você tem. Outra coisinha, no caso, é a moda. A moda de uma amostra estatística é o elemento que mais se repete. O elemento que mais se repete em uma amostra nós chamamos de moda, é o elemento que tem maior frequência absoluta, certo? Mediana também, eu vou mostrar aqui para vocês uma ideia de mediana. Esses 3 são os pilares, esses 3 são os principais elementos que nós temos que lembrar quando vamos fazer alguma coisa envolvendo estatística, certo? Beleza? Tranquilo? Então, ó, quero que você dê uma olhadinha no quadro para os exercícios e nós já vamos conversar sobre isso, tá? Vamos já conversar sobre média, moda e mediana com esses exercícios. Então, eu convido os senhores aqui, vamos pegar a apostila de vocês, essa apostilinha aqui, certo? Essa apostila. Vamos pegar a apostila de vocês na página 463, página 463, beleza? Vou dar um tempinho para vocês pegarem a apostila aí na página 463. Certinho? Já conseguiram pegar a apostila? Então vamos dar uma olhadinha aqui. Olha só, pessoas. O primeiro exercício que eu vou fazer com vocês é o exercício 5 na página 463, certo? Ele fala o seguinte: removendo um número do conjunto 11, 12, 17, 18, 23, 29 e 30, formamos um novo conjunto com média aritmética dos elementos igual a 18,5. A média dos elementos desse novo conjunto é igual a mediana. Então, ó, vamos trabalhar média aritmética simples aqui e mediana também, tá? Então, observa só, pessoas. Primeira coisa, vamos ter que calcular a média aritmética desses elementos que eles colocaram para vocês aí. Então, ó, 11 mais 12 mais 17, mais 18, mais 23, mais 29, mais 30 dividido por 7, porque são 7 elementos. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos, certinho? Então o que você vai fazer? 140 dividido por 7. 140 dividido por 7 dá 20. Então a nossa média era 20. A nossa média anterior era 20. Eu nem precisava tanto calcular a média. O que eu queria, o que eu precisava mesmo era desse camarada. Quem que é esse cara aqui? É a soma dos elementos. É dele que eu preciso. Paulão, por que você precisa da soma dos elementos? Deixa eu te explicar uma coisa. Vamos imaginar que eu pegue um grupo de 4 pessoas e vá calcular a média das idades dessas pessoas. Certo? Beleza? Um grupo com 4 pessoas e eu vá calcular a média das idades dessas pessoas. Vamos dizer que o que acontece? Quando você tem um grupo com 4 pessoas, você vai somar as idades dessas pessoas e dividir por 4. Se uma quinta pessoa entrar ou uma pessoa dessas 4 sair, tanto faz. Eu preciso fazer toda a soma de novo, ou basta que eu pegue a soma que eu tinha anteriormente e subtraia ou some esse novo elemento que eu estou querendo colocar.
Não é muito mais simples eu pegar a partir da soma e fazer ou essa adição ou essa subtração? Então você entendeu por que era tão importante para mim calcular a soma dos elementos? Por isso, o cálculo da soma dos elementos para mim era de suma importância. Então a média aqui nem me importa, o que importa é isso. Porque o que eu vou fazer? De acordo com o texto, vamos voltar no texto aqui, ó. Removendo um número do conjunto, eu vou tirar um número, eu não sei que número que é esse. E ele falou para mim que a média do novo conjunto, depois que eu tirar um desses números, passa a ser a 18,5. 18,5 pessoas, certo? Então, olha só o que nós vamos fazer. 140 menos o número que eu quero tirar, eu não conheço, chamei de x, dividido por 6, porque diminuímos um elemento, é igual a 18,5. Moçada, o 6 está dividindo, passa para cá, multiplicando. 18,5 vezes 6 dá 111. Então eu fico com 140 menos x igual a 111. Vamos isolar o x? 140 menos 111 é igual a x. Com isso, pessoinhas, nós descobrimos que o nosso x vale 29. Então o número que eu vou retirar deste conjunto vai ser o 29. Olha lá, ó. O 29 cai fora, certo? O 29 cai fora aqui. Tudo bem, pessoas? Tranquilo? Numa boa? Então tá. Olha só o seguinte. Ele pediu para você calcular a mediana. Mediana, então vamos falar um pouco de mediana. Eu tenho dois tipos de mediana, a mediana par e a mediana ímpar. Esta ideia de par e ímpar está relacionada à sua quantidade de elementos. Quantidade de elementos. Se a minha quantidade de elementos é par, eu falo que a minha mediana é par. E, automaticamente, se a quantidade de elementos é ímpar, obviamente o que sobrou é a mediana ser ímpar. A diferença de cálculo das duas é muito simples. Se a tua mediana for par, a quantidade de elementos for par, você vai, primeira coisa, tanto para uma quanto para outra, par ou ímpar, é colocar os elementos em ordem, fazer o rol, colocar em ordem, ou crescente ou decrescente. Eu prefiro crescente por ser mais fácil para a gente estar mais acostumado a fazer. Nós estamos acostumados a trabalhar com os elementos na ordem crescente. Então, vamos colocar em ordem crescente. Após colocar em ordem crescente, se a mediana é par, você vai encontrar os dois termos centrais. Por exemplo, olha assim, 4 elementos, você encontra os dois termos do meio, certo? Se você tem 6 elementos aqui, você vai encontrar os dois termos do meio, porque fica 2 para cá e 2 para cá e os dois centrais. Sempre assim, certo? Beleza? Encontra os dois elementos do meio e calcula a média aritmética desses dois caras, certo? Calcula a média aritmética desses dois caras. Agora, se a sua mediana é ímpar, a quantidade de elementos é ímpar. Então, ó, fica tranquilo, porque aí, ó, 5 elementos, você vai pegar o termo central depois que você colocou em ordem. O cara do meio, não tem nem cálculo para fazer nesse caso. Certo? Beleza? Então vamos ver que tipo de mediana que é a nossa aqui. Vamos ver que tipo de mediana que é a nossa. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. 6 é uma quantidade par. Então é o que nós chamamos de mediana par, certo? Então eu tenho que pegar os dois termos centrais. Os dois termos centrais vai ser o 3 e o 4. E calcular a média aritmética deles. Então, 17 mais 18 dividido por 2 vai dar 17,5. E você vai marcar aí na sua apostila, letra D de dedinho dodói. Certo? Beleza? Entenderam esse daqui? Numa boa? Então dá uma olhadinha enquanto a gente já vai para o outro exercício, certo? Muito bem, muito bem. O próximo exercício, ele caiu no Enem. Foi um exercício do Enem 2016, se eu não me engano muito. Está na página 464 e é o exercício 4 da página 464, certo? Então, o que vai acontecer aqui, pessoas? O esquema é o seguinte, ó. Nós temos aqui um exercício interpretativo. O segundo exercício que nós vamos trabalhar, ele é 100% interpretativo, certo? 100% interpretativo. Olha só o que acontece. Exercício 4 na página 464. Então aqui é o exercício 4 que nós vamos fazer. Meus queridos, observem só o seguinte. Vamos ler o exercício e logo na sequência nós vamos resolvê-lo.
Ao iniciar suas atividades, um ascensorista registra tanto o número de pessoas que entram quanto o número de pessoas que saem do elevador em cada um dos andares do edifício onde ele trabalha. O quadro apresenta os registros do ascensorista durante a primeira subida do térreo, de onde partem ele mais 3 pessoas, ao 5º andar do edifício. Aí você tem um quadrinho, você tem na sua apostila, e o quadrinho está representado aqui também. Com base no quadro, qual a média, com base no quadro, qual a moda do número de pessoas no elevador durante a subida do térreo ao 5º andar? Gente, olha só, moda. Moda é o elemento que mais aparece em uma amostra estatística. É o elemento de maior frequência absoluta em uma amostra, certo? Então esse exercício, quando caiu lá no Enem, ele fez muita gente errar. Por quê? Porque as pessoas foram com aquilo na cabeça. Moda é aquilo que mais aparece. Moda é aquilo que mais tem citação em um exercício de estatística. E todo mundo foi tranquilo olhar o exercício. E olhou aqui o número que mais aparecia. Qual que é o número que mais aparece aqui, gente? É o 2, né? E tinha a alternativa 2, tá? Tinha a alternativa 2, se eu não me engano, a letra A ainda, para dar aquela velha e boa ajudada para você, né? Além de ter, ainda é a letra A, a primeira que aparece. Na verdade, meus amores, na verdade, esse exercício, a pergunta dele é, olha a pergunta, vamos voltar aqui para a pergunta. Com base no quadro, qual é a moda do número de pessoas no elevador durante a subida do térreo ao 5º andar? Meus queridos, ele quer saber quantas pessoas ficam no elevador, quantas pessoas permanecem no elevador. O que você tem aqui é entrada e saída, você não tem a permanência, certo? Você não tem a permanência. Então, observa só, vamos tentar trabalhar essa ideia. Bom, do térreo para o 1º andar foram 4 pessoas, então eu tinha 4 pessoas aqui no elevador. Certo? Beleza? Bom, no 1º andar entraram mais 4 pessoas. 4 mais 4 dá 8. Já tinha 4 pessoas, ó, 4 pessoas foram do térreo para o 1º andar. No 1º andar entrou mais 4 pessoas, beleza? Tranquilo? Então eu fiquei com 8 pessoas no elevador, só que aí saíram 3. 8 menos 3, 5. 5 pessoas permaneceram no elevador para ir para o 2º andar. Certo? Tá entendendo isso daí? Tá dando para entender? Tinha 4 pessoas, entraram mais 4, ficaram 8. Saíram 3, ficam 5. Então 5 pessoas foram para o 2º andar. No 2º andar, entrou uma pessoa e saiu uma. Entra uma, sai uma. Muda o número de pessoas lá dentro do elevador? Não, né? Se entra uma, sai uma, não muda nada. Então, as 5 pessoas foram do 2º para o 3º andar. Certo? 5 pessoas do 2º para o 3º. No 3º andar, entraram 2 e saíram 2 de novo. Entra 2, sai 2, muda alguma coisa pra gente? Não, né? Não muda nada. Se entram 2 e saem 2, não mudou absolutamente nada o número de pessoas no elevador. Ou seja, do 3º para o 4º andar, continuou 5 pessoas nesse elevador, certo? Agora olha só, no 4º andar entram 2 pessoas e não sai ninguém. Tinha 5, se entra 2 ficam 7. Vão 7 pessoas para o 5º andar. E no 5º andar entram 2 pessoas, ou seja, de 7 vai para 9, mas saem 6. Entram 2, de 7 vai para 9, mas saem 6 pessoas. Ou seja, eu fico com 3 pessoas no 5º andar nesse elevador. Então, amiguinhos, observa só. Quem foi a moda dessa distribuição? É o 5, né? A moda da resposta desse exercício seria 5. Alternativa, letra D. Pode marcar a letra D aí para você no exercício. Essa seria a resposta que nós estávamos procurando. 5. Certinho? Entenderam isso? Dá uma olhadinha aí para assimilar. Tenta assimilar. Nós já vamos ver o próximo. Bom, o próximo exercício está na página 466. Vamos lá até a página 466. É o exercício, é o 3º exercício, né? E é o exercício número 1. Exercício número 1, na página 466 de aprofundamento da Unicamp. Ele fala pra gente assim: a pizza é sem dúvida o alimento preferido de muitos paulistas, e meu também, né? É um dos meus prediletos.
Estima-se que o consumo diário no Brasil seja de 1,5 milhão de pizzas, sendo o estado de São Paulo responsável por 53% desse consumo. Gente, é absurdo isso, né? Se você for para pensar, é uma porcentagem absurda, né? Porque só o estado de São Paulo consome mais da metade das pizzas vendidas, consumidas no Brasil, né? É uma coisa absurda, uma coisa absurda. Então, vamos dar uma analisada aqui. O que acontece? Por dia, tá? Esse consumo é diário. 1,5 milhão de pizzas por dia. Eu com duas estou satisfeito, né? Mas tudo bem. Olha só. Aí ele fala assim: o gráfico abaixo exibe a preferência do consumidor paulista em relação aos tipos de pizza. Então não confunda, não confunda. Esse gráficozinho aqui é para te confundir com algumas informações. Na verdade, não é para te confundir. Você não faz um exercício pensando em confundir ninguém. Mas você pode se confundir em relação à sua interpretação. O gráfico nós vamos usar, mas o gráfico está falando de São Paulo, sabores em São Paulo. Então, não temos gráfico em relação aos sabores no Brasil, beleza? Então, bastante cuidado com isso, tá? Bom, vamos dar uma olhadinha aqui. Ele fala o seguinte, letra A. Se não for considerado o consumo do estado de São Paulo, quantas pizzas são consumidas diariamente no Brasil? Galera, olha só, se São Paulo consome sozinho 53% das pizzas produzidas no Brasil diariamente, o resto do Brasil consome o que sobra. 53 para 100% fica 47%, certo? A palavra porcentagem quer dizer divisão por 100. Então seria a mesma coisa que 47 dividido por 100. Por isso que o tio vai multiplicar por 0,47, tá vendo? 0,47, beleza? 0,47. Então o que acontece aqui? Observa só. 1.500.000 vezes 0,47. A resposta vai dar pra gente 705 mil pizzas. 705 mil pizzas são consumidas no Brasil, descontando São Paulo. Descontando São Paulo, certo? Então a letra A, a resposta que você está procurando, é só você multiplicar o valor do total diário produzido de pizzas no Brasil por 0,47, que corresponde ao consumo do restante do Brasil, excluindo-se o estado de São Paulo. Tudo bem? Beleza? Então tá, olha só. A próxima questão fala: quantas pizzas de mussarela e de calabresa são consumidas diariamente no estado de São Paulo? Agora sim você vai usar o gráfico. Agora eu quero chamar a atenção de vocês pela sacanagem do gráfico. Vocês sabem que eu sou daltônico, né? E como que é que eu vou achar alguma coisa nesse gráfico aqui? Eu tive que pedir ajuda aos familiares, né? Tive que pedir ajuda aos familiares para eu poder fazer isso, gravar esse vídeo com vocês. Como eu pediria aí, se eu tivesse em sala de aula, eu pediria para alguém dentro da sala de aula para me mostrar o gráfico. Aí me faz um gráfico todo verde, né? Mas tudo bem, tudo bem. Vamos ao exercício. Quantas pizzas de mussarela e de calabresa são consumidas diariamente no estado de São Paulo? Bom, mussarela e calabresa, se você juntar as duas, dá 60%. Se você juntar as duas, dá 60%. Então, no estado de São Paulo, mussarela e calabresa corresponde a 60% das pizzas consumidas diariamente no estado de São Paulo, certo? Então, olha só, pessoas, o que eu fiz aqui? Quando você olha e fala, mas peraí, Paulão, da onde saiu esse 795 mil? Esse 795 mil saiu de 1.500.000 menos 705 mil, que é o pessoal de, né, olha aqui, ó, é o pessoal de São Paulo, né? Eu tirei o pessoal do Brasil, o restante do Brasil. Então aqui, ó, menos, nós vamos fazer essa subtração, menos 1.500.000 menos 705 mil, dá pra gente 795 mil. Então, em São Paulo, no caso aqui, se consome 795 mil no estado de São Paulo. Então, 795 mil é 100%, fiz pela regra de 3 aqui, 60% é X. Multiplica cruzado, certo? Sua resposta vai ser 477 mil. 477 mil pizzas de calabresa e mussarela. Beleza, pessoinhas? Tranquilo, numa boa. Você pode fazer os exercícios que vão ser indicados para vocês e, na tranquilidade, numa boa,
com toda a calma, porque você já viu esse conteúdo. Eu vou colocar exercícios que você não viu ainda. Tudo bem? Beleza? Então, ó, até o nosso próximo encontro, onde nós vamos falar de matrizes, que eu já tinha começado a comentar com vocês. Nós vamos falar bastante coisas de matrizes, beleza? Obrigado pela atenção.